cumprimentos aos irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiro a Deus, a oportunidade de estar na sua casa, trazendo um pouco mais da palavra de Deus, E pode sentar, irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor nunca erra, Eu estou aqui diante dos irmãos, tantos pastores aí sentados, tantos obreiros, e eu aqui, O Senhor me escolheu para essa noite, então vamos obedecer. A palavra que o Senhor me deu está em Mateus, capítulo 10. Obrigada, irmão. Essa palavra, assim, ela veio para mim no domingo e eu achei muito interessante. Enquanto o irmão Oscar pregava aqui na frente, o Senhor falava comigo ali sentado, e ele falou muito a respeito de um versículo. E essa palavra começou a queimar dentro de mim, enquanto eu estava ali sentada, e aquilo começou a arder dentro de mim. Eu falei, eu vou estudar, vou me aprofundar nessa palavra, porque enquanto eu estava ali sentada, apareceram aquelas interrogações na cabeça da gente, assim, sabe? Aí, logo depois do culto, o pastor me procurou, para dar uma palavra, na quarta-feira, e eu já tinha a palavra, Deus sabe de todas as coisas. Em Mateus, versículo 10, fala da missão dos 12, e o primeiro capítulo diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. E no versículo 7, não, 6 em diante: mas ide as ovelhas perdidas à casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai o demônio, de graça recebei e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. E no versículo 23 está escrito assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Esse versículo que me chamou a atenção. Nós sabemos, que a palavra do Senhor ela é fiel, ela é verdadeira e ela não falha. Mas aqui nós vemos, Jesus falando a respeito de que, falando ali para os discípulos, ensinando e dizendo que antes mesmo que eles percorressem todas as cidades de Israel, o Filho do Homem voltaria. E como nós vimos, nós sabemos que os discípulos eles já percorreram todas Israel, eles já pregaram a palavra de Deus e já estão com Deus, Deus já os recolheu. Aí a interrogação que me veio à cabeça assim, está faltando entendimento, nós não estamos conseguindo entender essa palavra, porque aos nossos olhos isso não aconteceu, o Filho do Homem ainda não veio. E me perguntando o significado ou exatamente o que Jesus quis dizer aos discípulos e a nós também, Aí eu fui estudar, pesquisar, dar uma lida, aprofundar, e a gente vê que Jesus estava falando a respeito da perseguição, da destruição de Israel, da justiça, da vida de Jesus, assim como justiça sobre Israel, da destruição de Israel. E Jesus
quando os discípulos fossem perseguidos, que eles poderiam fugir para outra cidade. Não é errado fugir diante das dificuldades e ir para outro lugar. Mas a prioridade naquela época e hoje ainda é levar a palavra de Deus, fugir para outra cidade, continuar anunciando a palavra de Deus, continuar anunciando a mensagem do reino, a parte que não acabaram de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem, tem dois principais interpretações que se impedem à vida de Jesus, em juízo sobre Israel, e no contexto da destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Na escatologia, aponta também para a segunda vinda de Jesus Cristo, mostrando que a missão sempre tem que estar em andamento, até que ele volte. A palavra do Senhor ela tem que estar sendo anunciada todos os dias, e sempre haverá pessoas e lugares onde a palavra de Deus tem que ser levada. Ou seja, a obra é urgente, mas também é contínua. Sempre haverá cidades e pessoas para serem alcançadas. Jesus também nos lembra para os discípulos para não esperar tratamento, porque ele mesmo foi maltratado, foi judiado, foi rejeitado, foi perseguido, foi levado até a morte de cruz, Então, que os discípulos não esperassem coisa melhor que isso, porque aconteceu também com Jesus, E nós vemos assim que nós também, no tempo atual, na igreja atual, nós sabemos que nós passamos por dificuldades, nós sabemos assim que a igreja ela tem passado por dificuldades, E o certo se tornou errado, e o errado se tornou certo. E as pessoas que realmente servem a Deus, servem a Jesus, elas passam por perseguições, por provações todos os dias. Nós lutamos todos os dias, lutando para vencer a nossa carne, lutando contra as hostes, as dificuldades, a maldade, e lutamos para nos manter, lutamos para não ficar doente, enfim. Mas assim, ao meu ver, a nossa maior guerra, a nossa maior luta, assim, falo de mim mesma, a nossa luta contra a nossa carne. Quando nós vencemos a nossa carne, a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, eu considero essa a maior vitória. Vencermos a nós mesmos, para que Jesus possa estar crescendo e vivendo através de nós. E Jesus fala também a respeito. Jesus fala muito várias vezes, assim, em várias partes da Bíblia, a gente vê Jesus falando assim, a respeito dele mesmo, como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Mas assim, Jesus ele não é o Filho de Deus. Por que ele se refere a ele mesmo como Filho do Homem? Eu não sei se os irmãos pensam a respeito disso, vocês acham a respeito disso, porque Jesus se refere a ele mesmo como filho do homem, sendo ele Deus. Eu tenho para mim, assim, o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. De uma certa forma, Jesus, ele tomou sobre si todos nós, ele representa todos nós, todos os homens, toda a humanidade em si mesmo. Ele é a somatória de todos os filhos, como está escrito em João 1,12. Vamos dar uma olhada lá? João 1,12. Está escrito assim: mas a todos quando o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos
todo homem, né? 100% filho, através do Filho de Deus, se tornou Filho de Deus. E o Filho de Deus se tornou homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele se fez filho de homem. E agora nós somos filhos de Deus. Jesus, ele nos revela em sua humanidade perfeita. Todo homem que crê nele pode se tornar filho de Deus. Né? Essa, sim, é uma das coisas que mais assim, nos emociona. Né? Jesus sendo Deus, ele se fez homem para que nós se tornássemos filhos de Deus. Né? Um Deus todo-poderoso, Deus, né? Se fez carne para que a gente fosse filho de Deus. E eu queria agradecer, né, assim, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, tudo que Deus tem feito na minha vida, todas as oportunidades que Deus tem feito. E eu passei por muitos momentos difíceis esses últimos meses, né? A igreja acho que sabe, eu tive um problema de saúde que me deixou bastante deprimida, fiquei um pouco doente. Mas assim, com os olhos